Após exposição de um papel há 17 anos, a atriz Fernanda Torres se desculpou por ter feito um blackface. Diante da polêmica, algumas questões chamaram atenção, inclusive como os brasileiros reagiram ao assunto e lembraram que nos Estados Unidos, atrizes como Zoe Saldanha, que inclusive é do filme Emília Pérez, também já escureceu o tom de pele para atuar. Vamos falar sobre essa polêmica aí que algumas pessoas dizem que pode atrapalhar as chances da Fernanda. Vamos ver agora no Plantão do Meteoro. Será que foi coordenado? Será que não foi? Vou chamar a Dai aqui para ela trazer o contexto para a gente dessa notícia e opinião também. Dai. Será que está coordenado? Eu não sei também, mas é bem interessante aparecer justamente agora. Mas o que a gente tem aí, né? A gente tem uma Fernanda Torres que é fantástica e isso é inquestionável, que há 17 anos, quase 20 anos, ela fez um papel em que o momento de ser na empregada doméstica ali naquela cena, ela fez o deep face. E assim, a gente vai explicar, eu vou explicar o que é, mas vale a pena a gente lembrar de uma coisa. Não é uma prática nova, é uma prática que já aconteceu muito, inclusive com grandes artistas ao redor do mundo. A gente teve aí os estadunidenses questionando, mas a gente também tem um grupo muito grande, sobretudo da direita, que vem com o discurso de, olha, eu não quero falar, não, será que a militância vai falar sobre o blackface? Não vai falar porque defende a Fernanda Torres, porque são antipetistas. Sim, a gente tem a direita também se apoderando desse pensamento, desse discurso, para questionar se existe um debate mais aprofundado sobre o que foi feito à época, ou não. Só que todo mundo está esquecendo de uma coisa, a própria atriz já reconheceu o que aconteceu e pediu desculpas. Então, assim, existe uma evolução. Depois eu falo, não estou passando pano, mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Eu vou te pedir primeiro, Lúcio, para mostrar a cena, justamente a cena em que a Fernanda Torres aparece, e vou te pedir para colocar sem áudio, porque, né, para a gente não ter problemas, mas aí ela, justamente no momento que ela aparece, a gente pode até falando sobre isso, com ali a skin, né, um perfil ali da empregada, justamente isso, com um rosto pintado, olha só. Complicado. Dá para defender? É difícil defender, né, mas é isso. E uma coisa, eu sou muito fã da Patrícia Hill Collins, e a Patrícia Hill Collins, ela fala sobre imagens de controle. E aí é interessante que quando a Fernanda, tá bom, você não precisa ficar passando, não. Eu tenho problema seríssimo buscar essa imagem, que eu fico lembrando, gente, a gente tem grandes atores, grandes atrizes que já fizeram cada coisa, né? O questionamento não era feito, enfim. Mas a gente tem, por exemplo, a Fernanda, o pensamento da Patrícia Hill Collins é um pensamento sobre imagem de controle. Então, ela vai interpretar uma empregada doméstica, logicamente, é uma mulher negra, então ali o blackface é uma caricatura, e nesta caricatura, eu até aprofundo mais, não é só a imagem, nessa estética, nessa própria caricatura, ela ainda coloca ali uns trejeitos, uma forma de falar, um jeito mais agitado, um jeito mais brigão, e a Patrícia Hill Collins, ela fala que uma das formas de se identificar e colocar mulheres negras no estereótipo é justamente colocar no estereótipo de a mulher negra briguenta, a mulher negra barraqueira, né? E também esse pensamento da mulher negra de servidão, aquela que sempre vai servir, ou a mãe ali, esses pensamentos. E isso foi justamente, né, foi esse combo completo que fechou aí para essa personagem criada, né, produzida, feita ali pela Fernanda Torres. No entanto, vamos lembrar, a Fernanda Torres, eu vou te pedir, Lúcia, para trazer o vídeo, quando ela fala, a Fernanda Torres recentemente fala sobre como ela descobriu, né, que estava indicada ao Oscar. Vamos lembrar que aquela Fernanda Torres também é essa Fernanda Torres, que esse é um ponto interessante, por favor. Eu queria que você contasse para o nosso assinante como foi a sua reação, porque eu queria esse react, né? Não vi, eu olhei suas redes sociais, eu queria esse momento de Fernanda Torres, você reagindo à sua indicação, como é que foi? Eu não estava na frente da televisão nem morta, né, Sadia? Quem te falou? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Cara, eu acordei com aquela angústia, porque eram duas alternativas. Uma era não ser indicada e ficar assim, será que vai ficar aquele sentimento de morreu na praia, sei lá, de dar um sentimento, porque as pessoas estão tão motivadas, assim,
no Brasil, queria dar essa alegria, né? Não só pelo filme, mas pela Eunice Paiva, por mim, assim, por tudo. E a outra, então tinha o medo de não ser nomeada e ficar esse sentimento, e o outro era o medo de ser nomeada. E eu sei o trabalho que vem aí pela frente agora, assim, dia 8 de fevereiro eu já tenho que estar em Los Angeles de novo. E aí eu resolvi não assistir, inclusive porque o meu nome é Torres, eles vão em ordem alfabética pelo sobrenome, e vem sempre no fim. E aí tinham me pedido, filma a reação dela, pediram para o Andrucha. Eu falei, eu não vou estar nem na frente. Eu estava aqui no meu quarto, Andrucha e o Joaquim, meu filho, lá embaixo. E aí eles que subiram e falaram, Nanda, rolou. Pronto, eu dei uma amenizada, tá? Até pro chat que a gente tá fazendo no ao vivo aqui, né? Dizer, não, porque não, ficar um pouco mais tranquilo, acalmar o coração, porque o debate precisa ser feito de várias formas. Porque, primeiro, a cena da série, né, a cena do Blackface, é uma cena da série Sexo Oposto, foi exibida em 2008. E nesse momento, né, para contextualizar o Blackface, era uma prática muito utilizada por atores no século XIX, que foi muito utilizada nos Estados Unidos, para trazer o reforço estereótipo de pessoas negras, mulheres negras, na ideia de ridicularização mesmo. Inclusive, eu até ia trazer aqui, mas eu disse, não, estou com uma preguiça de sair procurando essas imagens, mas eu esqueci o nome dela agora, gente, a Ana Maria Braga. Ana Maria Braga é uma pessoa excelente para fazer blackface, volta e meia, Ana Maria Braga faz um blackface. Para quem não lembra também, aquela ideia do carnaval, o Lúcio falou do carnaval nesse instante, eu lembrei logo da imagem da nega maluca no carnaval, são pessoas também que, né, se caracterizam dessa forma. Sim, isso é racismo. Então, inegavelmente, isso é racismo. E a Fernanda Torres não está dizendo absolutamente nada pelo contrário disso. Quando ela foi, né, falar sobre o simbolismo que tinha acontecido, ela disse sobre a caracterização que ainda não havia entrado na consciência pública dominante no Brasil e que, graças a uma melhor compreensão cultural e a conquistas importantes, mais incompletas nesse século, está muito claro agora que nosso país e em todos os lugares, então a prática de blackface nunca é aceitável. A fala da atriz foi justamente essa, ela reconheceu que à época, né, não se tinha tanto debate sobre isso. Tenho questionamentos, porque para quem busca um pouco ali da luta de atrizes, de atores negros do Brasil, desde a década de 40 existe um movimento muito forte para, né, evitar práticas desse tipo, mas beleza, a gente até entende que nem todos os membros do processo da branquitude estão ali por uma luta antirracista, nem todo mundo tem um letramento, e as pessoas vão evoluindo com o tempo, e que bom que vão evoluindo, e muitas vezes se tornando até aliados com o tempo, né? Eu acho muito melhor do que ficar lá estagnado, reproduzindo violências e dizendo, não, desculpa, errei, moleque, não tenho culpa, não sabia que isso acontecia, né, e às vezes ignorando, inclusive, as declarações, como é o caso da Ana Maria Braga, que ignora tranquilamente tudo que acontece, ela acha que está tudo certo, fazer blackface para ela está certo. Então, tem isso, são pontos importantes. E aí, Lúcia, eu vou te pedir, por favor, para trazer a notícia, né, que também o brasileiro é desse nível, né, o brasileiro disse assim, vocês estão falando da Fernanda Torres, mas olha a Zoe Saldanha, porque muito se acha que o debate sobre blackface é só uma pessoa se a pessoa for negra, ela não pode escurecer a pele. E aí tem um ponto interessante. Aqui no Brasil teve uma discussão há alguns anos sobre a Dona Ivone Lara, quem iria interpretar, uma atriz competente, cantora também, a Fabiana Cosa, foi citada para o papel. No entanto, a Dona Ivone Lara tem uma pele muito escura, ela era retinta, e a Fabiana Cosa já não tinha. Então, isso gerou um movimento justamente para dizer, olha, esse papel aqui não deveria ser para você, porque o processo de branqueamento na cultura, ele acontece bastante, com muita frequência. E aí a gente teve, no caso da Zoe Saldanha, a mesma coisa, ela é uma atriz com uma pele mais clara, não estou dizendo que ela não é negra, ela é, a gente não vai entrar nesse debate, no entanto, ela foi aqui apontada justamente pelo processo de escurecer um pouco mais, para caber essa imagem ali naquele papel. Então, os brasileiros identificaram isso e disseram, peraí, vocês estão falando do quê do Brasil? Porque olha aqui, ó,
Olha o que a Saldanha também já fez aqui, vocês não podem falar da gente. Nesse caso, e aí como o Lúcio já citou, né, a polêmica vem do lado de uma atriz que também está no cenário, que é uma atriz hollywoodiana, que é uma atriz extremamente conhecida. Para quem nunca assistiu Avatar, já viu de alguma forma, mas é isso, a Zoe Saldanha foi ali interpretar uma Nina Simone, que era uma pessoa com uma pele muito mais escura do que a dela, mais retinta do que ela, e para isso também não tinha característica de nariz, ela teve que utilizar peruca também para o cabelo, né, ficar mais próximo do que seria da Nina Simone, e esse questionamento, por que não se fala, não se entrega os papéis, não se entrega a representação para quem deveria realmente ser, né, para quem tem uma aparência ali muito próxima, porque a ideia não é dar acesso à invisibilidade. Às vezes de fato, você pensar uma pessoa para dizer, não, poxa, é uma pessoa negra, então ela serve para o papel, independente de procurar uma relação fiel ali com o personagem. Inclusive, teve uma novela da Globo há alguns anos, que falaram assim, mas tem pouca gente negra no elenco, e aí eu lembro que o diretor falou assim, não, mas é porque a Thaís não podia fazer, o Lázaro também não, porque meio que morre aí, né? Thaís não podia fazer, Lázaro também não tem ator negro. Só. Acontece isso, infelizmente, gente. Aí, para a gente fechar, Lúcia, eu vou te pedir, por favor, que é trazer uma publicação da Bruna Santiago. A Bruna Santiago, ela é historiadora, ela é escritora, ela é doutoranda em História, e ela tem uma base de pensamento na linha da Angela Davis, escreveu, inclusive, um livro nessa linha, que é a autora, O Pensamento da Angela Davis, parei aqui. Porque a Angela Davis é uma autora negra, marxista, feminista negra, que é um ponto interessante também, abolicionista, então a luta não é na linha da criminalização, por isso eu gosto muito da postagem. E aí a Bruna, ela traz já no primeiro momento, eu vou te pedir só para passar para o lado coxo, por favor, no primeiro momento ela já traz que a imprensa americana viralizou esse vídeo em que a Fernanda Torres está praticando blackface, e o vídeo em sua atuação na comédia gerou várias críticas nos Estados Unidos, algo que afeta diretamente a imagem da pessoa que concorre ao Oscar. Sim, afeta diretamente. E esse vídeo ele pode ser, sim, ter sido, né, divulgado deliberadamente, ninguém sabe exatamente como se trouxe, mas também você fez uma produção, essa produção está disponível em algum lugar, ela pode surgir a qualquer momento. Isso era, acredito que, esperado. A atriz pronunciou, pediu desculpas, a publicação traz, né, justamente o que eu já falei, mas a Bruna, ela traz um ponto, que é justamente o papel da direita, e aí eu vou te pedir, por favor, para passar, que é esse ponto aí, olha o meme que a direita está soltando, tá? De um lado, tem um botãozinho que é admitir que o blackface é uma pauta gringa que nunca existiu aqui, cancelar a Fernanda Torres, são duas opções, aí a pessoa ali, né, segurando ali o suor, né, estressado, nervoso. Só que é um detalhe que, inclusive, a direita no Brasil é uma direita que não é intelectualmente tão... Estou procurando uma frase para ficar bonitinho aqui, né, a Carmen Lúcia, mas eu desisto, tá, gente? A direita do Brasil, ela é uma direita burra e ignorante no sentido de não ter consciência mesmo, de falar burrice, porque a pauta do blackface é uma pauta, sim, debatida no Brasil. Muitas vezes é porque o debate racial não é interessante para essa direita, porque é isso, né? Se o pobre de direita tivesse consciência de classe racial, ele também não estava nesse espaço, enfim, né? E aí, justamente trazendo esse ponto, eu vou te pedir para trazer a questão nacional, que é avançar dois postos, por favor, Lúcia, que a Bruna aponta justamente como foi o teatro no Brasil. Só mais um, por favor. Nesse post mesmo? Aqui. Isso, pronto, isso aí, exatamente. Que é como o teatro no Brasil se desenvolveu, né? Porque é importante a gente entender isso. A crítica sempre foi feita, e a gente teve no Brasil, né, justamente nessa época que eu cito, no século XX ainda, o TEM, que buscava dar ênfase ao protagonismo e à cultura negra, entre outros projetos de alfabeto. Uma das principais características era, assim, o blackface, que consistia em personagens brancos que se caracterizavam negros de maneira estereotipada ou não, e artistas negros eram excluídos, que é um ponto que acontecia, e esse ponto era muito debatido pelo movimento, por pessoas negras, né? O teatro experimental negro, que surgiu nessa época aí, na década de 40, no Rio de Janeiro, e ele foi idealizado por Abdias Nascimento justamente para criticar essa prática. Sabe? Então, no Brasil, a gente tem um case imenso. Para quem não sabe, Abdias Nascimento foi um dos grandes
integrantes de mobilização antirracista no nosso país. Então é isso, ele já existia, ele estava presente, as pessoas elas podem não conhecer e está tudo certo, mas é bom buscar esse conhecimento. Gostei muito do post da Bruna justamente por essa questão, por trazer um ponto de esclarecimento. Então, assim, quer dizer que a Fernanda Torres está certa em fazer o blackface? Absolutamente não, gente. Mas, assim, a gente precisa compreender que em algum momento essa pessoa, ela mudou, ela pediu desculpas, isso também quer dizer que vai se esquecer? Não, mas é a ideia do coletivo, porque a gente tem dois caminhos, ou a gente vai excluir todas as pessoas brancas da sociedade, ou a gente vai entregar justamente a questão racial para os brancos resolverem. Eu gosto muito da Conceição Evaristo, que ela fala isso, que o racismo é um problema da pessoa branca, não tem nada a ver com isso. E é exatamente esse o ponto. Reconhecer é um passo, acredito que ela não vai conversar muito sobre isso, justamente por causa para não dar tanto espaço para outros debates nesse momento que está chegando aí dia 8, ela quer receber esse Oscar e ela tem condições sim de receber, mas eu espero que esse debate seja aprofundado. E aí, só porque outro dia eu dei uma dica de leitura, que eu deixo uma dica de leitura, que é sobre Abdias Nascimento, que é o livro Genocídio Negro Brasileiro. O Genocídio do Negro Brasileiro é uma das obras mais fantásticas que nós temos na literatura brasileira, que foi feita pelo Abdias Nascimento, escrita por ele, e é uma das pessoas que a gente precisa realmente conhecer, reconhecer, e uma das pessoas que esteve aí há anos nessa luta, e que, né, logicamente, a direita brasileira não conhece, ou faz questão de ignorar. É isso, Lúcio. Perfeito, perfeito. Fiz questão de não interromper em nenhum momento, porque é uma aula realmente quando a Dai traz aqui. Obrigado, Dai, obrigado mesmo por todas as informações. Acho que já dá um contexto para quem não tinha contexto em relação a isso, um contexto riquíssimo, riquíssimo. Sobre a Fernanda Torres, tem uma ala de pessoas aí que está dizendo que poderia ser, aí é só uma especulação, tá? Se vocês acreditam nisso ou não, aí não é uma informação, é uma especulação de que fãs da Selena Gomez estariam por trás dessa de espalhar essa informação que saiu no New York Post, né, para reverberar isso. Por quê? Porque a Selena Gomez está no filme Emília Pérez, né, e o filme de Emília Pérez tem recebido muito hate dos mexicanos, que não se sentem representados pelo filme, das pessoas trans, que não se sentem representadas com a forma como é representada uma pessoa trans no filme, e também por ter muito atores e atrizes de outras nacionalidades que não a do que o filme pede, que seria de pessoas mexicanas. Então, o filme tem e também por uso de IA também. É um musical que usou IA para melhorar uma canção. Então, você imagina, né? Tá envolto em polêmicas, e isso pode sim favorecer ao filme nacional, no filme nacional, né? Desfavorecer o filme da Emília Pérez. E aí existe essa especulação de que teria um fã-clube, um fandom por trás aí de tentar descredibilizar o filme da Fernanda Torres por meio desse tipo de episódio, que é um episódio que o pessoal resgatou lá de 17 anos. Mas assim, gente, também é comum quando você está na frente do holofote, as pessoas pesquisarem sobre o seu passado, né? É comum. E vamos combinar, o Oscar tem muito interesse envolvido. A premiação, ela dá uma categoria para a pessoa, para o diretor, para o roteirista, para a produção executiva, que te permite a conseguir melhores orçamentos para outros filmes. Então é óbvio que existe interesse para ganhar isso. Se isso está envolto nessa polêmica, não sei. Mas que existe muito interesse, existe. E agora, Dai, eu queria só lembrar uma coisa, né? A gente está falando de blackface, de racismo. Parece que o racismo, ele só interessa a direita em alguns momentos, né? Eu queria lembrar de um caso aqui bem curioso, eu acho que você vai lembrar, Dai. Que é bem seletiva, né, essa direita brasileira. Bem seletiva. Eu queria lembrar do caso do ACM Neto, que ele se autodeclarou pardo, e aí o pessoal falou assim, como assim você está se autodeclarando pardo para a eleição de 2022? Mas você é branco. Tinha um outro registro do TRE, inclusive, do TSE dizendo que ele era branco. E ele se autodeclarou pardo. Tem uma lei de 2016 que diz que o orçamento, né, o fundo eleitoral, precisa ser dividido em relação também às raças dentro do partido. Ele diz que não é isso.
Só que ele apareceu no jornal aí bronzeado, essa imagem da direita aí, ele apareceu bronzeado, não sei se para justificar ou ele pegou muito sol, mas foi uma justificativa dele que, de fato, ele era pardo. E um detalhe, tá? Ele foi nessa entrevista com o Wanderson Nascimento na emissora da família, a emissora dos Magalhães aqui, que é a TV Bahia, e o Wanderson falou, mas pelo IBGE, né, pessoas negras e pardas, pessoas pardas e pretas são negras. Mas quem disse que eu era negro? Eu disse que eu era pardo, entendeu? Mas o IBGE caracteriza dessa forma, define dessa forma, mas quem está errado então é o IBGE. Ele ainda teve coragem de dizer isso, tá? Porque ele não se acha negro, ele se acha pardo, mas olha que interessante, que incentivo, né? E ele vive bronzeado agora, tá, Lúcia? Ele não fica nem vermelho, ele já tá realmente, a gente chama de ACM negão. É nesse nível. Com essa, ficamos por aqui. Obrigado, Dai. Que agradeço, Lu.